Bom dia a todos e a todas, obrigado pela presença. É uma honra muito grande estar aqui, falando pela primeira vez ao público, fora aquela entrevista que eu e Vitor demos na Rádio Metrópole, na segunda-feira, falando pela primeira vez, especialmente para esse encontro aqui da Revolução Tricolor, após a inscrição da chapa. Isso tem um elemento simbólico muito grande. Eu sou originário do grupo Simplesmente Bahia, e desde o início, desde a gestão de Schmidt, nós participamos muito intensamente de todo aquele processo, junto com a RT, de forma que eu acho que esse é mais um passo que estamos dando para a consolidação de um projeto de união, como o Noblar falou, de uma base que vem de um propósito, vem de um sentido de construção do clube, e, para mim, tem um elemento simbólico muito grande. Se o Bahia tivesse hoje na zona de rebaixamento, todos nós estaríamos aqui juntos. Então, isso é muito importante, né? Felizmente não estamos, e não estamos não é por acaso, não estamos porque o trabalho está ficando sólido, o trabalho está tomando rumo, o trabalho tem um sentido e tem um propósito. E, se tudo der certo, faremos da nossa próxima fase, do nosso próximo triênio, uma sequência de todo esse projeto. Eu queria aqui também abraçar Rogério, Piton. Eu tive com Piton pela primeira vez numa reunião no Clube Espanhol, quando a gente, de forma muito audaciosa, mas ainda muito limitada pelas circunstâncias e pelas armas que tínhamos naquele momento, participamos do processo, lá no final da década de 90, de discutir muito a democratização do clube. Piton foi um líder naquele momento, foi um símbolo do Esporte Clube Bahia em vários outros momentos, de forma que eu recebi, na semana passada, uma ligação de Rogério, que eu já conhecia, com quem a gente já tinha uma relação. Vitor também recebeu essa ligação, muito simpática e, mais do que isso, muito sensível à nossa candidatura, de forma que eu acho que o que Piton fez pelo Bahia e o que ele deixou aqui na nossa terra permanecerá sempre como uma luz para todos nós, não é? Então, Rogério, muito obrigado pela sua presença. Lembro muito de seu pai naqueles momentos. Nessa reunião especificamente ficou muito marcada para mim no Clube Espanhol, quando eu ainda muito jovem, via ali um propósito de um clube que a gente está construindo hoje, não é? Eu tenho certeza disso. Então, meu abraço a você, obrigado pela presença. Indo direto à questão que viemos aqui hoje, o que a gente traz aqui é um início de construção de um plano de gestão. Também citando aqui novamente o que o Noblar falou, o resultado dessa união desses 4 grupos da base é o resultado de uma união de um conceito de gestão, de um propósito para o clube. De forma que, quando eu li o novo plano de gestão elaborado pela Revolução Tricolor, nós vimos ali claramente uma convergência absoluta, e não podia ser diferente. Seria surpreendente se não tivesse essa convergência, não é? Não podia ser diferente. Com um ou outro ponto que já discutimos, né, mais questões de operacionalização e de conceituação, o que a gente entende é que os princípios do plano de gestão da RT estão todos alocados aqui dentro, e, mais do que isso, também estratégias de gestão, toda a lógica de configuração desse triênio que vem pela frente, isso tudo está muito associado ao que vamos apresentar aqui hoje. Portanto, eu não diria que o que a gente vai falar aqui hoje é um espelho do programa elaborado pela Revolução Tricolor, mas é a convergência dos programas que também recebemos especificamente do Simplesmente Bahia e do 100% Bahia. Então, eu diria que há cada vez mais um pensamento de unidade, e, como o próprio Noblar falou, vai ser uma construção ainda nos próximos dias ou nos próximos 1 ou 2 meses, para fecharmos esse conceito todo e começarmos, se tudo der certo e se triunfarmos, começarmos a gestão com o pé direito, certo? Então, o que a gente traz aqui, eu chamo, por favor, uma antes ainda, por favor, só uma antes, uma proposta econômica para mudar a história do Bahia no futebol nacional, e a gente faz o projeto Bahia 2031, e daí o nome da chapa, 31. Não é? A gente começa a pensar o clube para o centenário. A gente se dá, nesse momento, a ousadia necessária de planejar o clube no médio prazo, que até então não era possível, porque a gente tinha tanto problema de curto prazo que a gente não tinha nenhuma possibilidade de pensar no médio prazo o clube. O que a gente começa agora é plantar uma semente de médio prazo e pensar o que queremos para o Bahia no ano do seu centenário, e porque era uma proposta econômica. Aí a gente vai ter isso muito claro, porque a gente entende que grande parte das dificuldades do Bahia
se dão num plano econômico, e é necessário focar isso no próximo triênio para conseguir a superação e o novo avanço da nossa gestão. Por favor. Aqui eu traço um cenário muito importante e uma referência muito grande do que eu vou falar ao longo dessa uma hora e pouco que eu vou expor aqui com o Vitor, certo? Fase 1, o que eu chamo de reintegração de posse e democratização. Aqui, muito claramente, os papéis que foram personificados em Carlos Ratz e em Fernando Schmidt. Quando, naquele momento da intervenção, a gente disse, o Bahia é nosso, queremos essa reintegração de posse e queremos iniciar o processo da democracia dentro do clube. Na segunda fase, que eu chamo da fase da dignidade, e aí com a ousadia de elegermos Marcelo e Pedro, rompendo um ciclo de presidentes que vinham sendo nomeados ou escolhidos a dedo dentro do clube, inclusive por pessoas que não eram conhecidas da grande massa tricolor, não tinham um processo de cardealização dentro do clube, não eram cardeais. E essa ousadia da fase 2, que eu chamo da fase da dignidade. Por que a fase da dignidade? Porque é a fase que o Bahia passou a ser respeitado no mercado. O jogador passou a dizer, eu vou para o Bahia porque o Bahia paga. A gente parou de perder jogadores da base por falta de pagamento de FGTS. E falta de pagamento de FGTS, seja porque não tinha dinheiro para pagar, seja porque não queria pagar por malandragem. Então, a fase da dignidade disse assim, o Bahia merece respeito, o Bahia, com toda a dificuldade que ainda tem e que tinha, sobretudo, na chegada de Marcelo e Pedro em 2015, como já relatado por Vitor várias vezes, por Pedro e por Marcelo, às vezes precisando fazer uma vaquinha para pagar um FGTS de um jogador. Não é isso, Vitor? Então, o que a gente fez ali nesses 3 anos foi marcar a dignidade do clube. E mais ainda, veio um brinde nessa história. Qual é o brinde? Que além da fase da dignidade, começou a ter respostas em campo. Por que eu chamo de brinde carinhosamente isso, gente? Porque era razoável supor que ainda hoje, em 2017, estaríamos com muita dificuldade, inclusive em campo. Era razoável supor até que em 2017 ainda estivéssemos na 2ª divisão. Não seria nenhum absurdo isso. Para um clube que sofreu como o Bahia sofreu ao longo das décadas, com uma irresponsabilidade financeira, com projetos individualistas. Portanto, poderíamos supor que estaríamos aqui hoje reunidos com o Bahia eventualmente na 2ª divisão, lutando pelo mesmo propósito e chamando essa fase de fase da dignidade. Só que, além da dignidade, ela foi tão intensa, essa dignidade, que já começou a ter reflexos em campo. E isso precisa ser marcado. Acabar com essa história de que Marcelo e Pedro fizeram uma gestão que foi boa na gestão, mas não foi boa no futebol. Que mito é esse? Se a gente em 2 anos subiu, quando o Bahia passou 7, 8 anos na Série B, Série C, indo para lá, indo para cá e não subia. Que mito é esse? Que a gente subiu em 4º não vale. Como não vale se são 4 vagas? Com toda a dificuldade que tínhamos ainda em 2016. E agora, em 2017, respondendo em campo da forma que está respondendo, não ainda no topo que a gente imagina que o Bahia merece, mas muito mais do que a gente podia imaginar no curto prazo. Então, essa fase da dignidade trouxe algo a mais, já trouxe um tempero importante para o que a gente chama da 3ª fase, que a gente quer começar a partir de janeiro de 2018, que a gente convida a nomeá-la de fase de ação e alavancagem econômica. O que é isso, gente? Essas 3 fases não são uma excludente da outra. Elas se apropriam da fase anterior. Quando a gente chama a fase da democratização e da reintegração de posse, a fase da dignidade também tem a responsabilidade de consolidar a democracia, que não está consolidada ainda não. A gente viu nos momentos mais difíceis, quando alguém pedia a renúncia de Marcelo e Pedro, isso é fragilidade democrática. Isso é pontuar claramente que a democracia não funcionaria. E hoje o Bahia, o clube mais democrático do Brasil, diz assim, a democracia funciona. Então, a fase da dignidade se apropria da reintegração de posse e da democratização, assim como a fase da inovação e da alavancagem econômica precisa seguir com a fase da dignidade. Não podemos fazer inovação, não podemos fazer alavancagem econômica, abrindo mão da fase da dignidade e da preservação dos princípios que a gente conquistou nos últimos 3, 4 anos. Então, esse desenho aí mostra exatamente o que a gente pensa dentro de 3 eixos. Consolidar a fase da dignidade, a gestão do futebol e a fase da inovação e alavancagem econômica. Eu divido
os projetos, as entregas, como eu chamo, os propósitos que a gente vai falar, nesses 3 eixos. Primeiro, dar sequência e garantir o que está sendo feito até agora. Segundo, falar um pouco sobre gestão do futebol. E terceiro, falar também sobre gestão do futebol, mas sob a ótica econômica, de inovação e de crescimento de receita para o clube. Ok, vamos lá. Dentro da consolidação da fase da dignidade, o que a gente traz como elemento número 1 é profissionalização da gestão. Algo que já começou e já avançou significativamente, mas precisa dar continuidade. O que é isso? A profissionalização da gestão diz o seguinte: quem trabalha no Bahia tem que estar preparado para trabalhar em qualquer outro lugar, desse mesmo nível que o Esporte Clube Bahia tem. O Bahia não pode empregar ninguém porque é amigo de A, de B ou de C, porque é do grupo A, do grupo B ou do grupo C. Quem trabalha no Bahia precisa necessariamente estar preparado para trabalhar em qualquer empresa que tenha uma dimensão econômica que o Bahia tem e uma dimensão social que o Bahia tem. Essa é uma coisa indispensável. E profissionalizar a gestão também se diz uma coisa muito clara. Precisamos planejar o Bahia no médio prazo, como estamos propondo aqui hoje, em 2031, sem abrir mão dos propósitos de curto prazo e das resistências que teremos que ter para que os elementos de curto prazo estejam mantidos. Planejar, cumprir orçamento, trazer pessoas de alto nível para trabalhar no clube, é isso que a gente pretende. Inclusive fazendo mudanças na equipe. A gente sabe disso. A cada 3 anos, renovar a equipe é coisa importante. Quem está fazendo um bom trabalho e tem vontade de continuar, vamos continuar. Quem fez um bom trabalho, mas talvez não esteja preparado para o novo ciclo do Bahia, vamos mudar. Porque profissionalizar a gestão também é ir mudando, com cautela, com cuidado, reconhecendo o trabalho de quem fez até agora e precisa dar continuidade, e com todo respeito a quem já fez e já deu com a sua contribuição, trazer também novas pessoas para trabalhar no clube. O segundo elemento, programa de reestruturação de dívida. Sabemos que começamos um pouquinho timidamente ainda na gestão de Schmidt, mas foi consolidado na gestão de Marcelo e Pedro, o início do programa de reestruturação de dívida. O que é isso? O acordão trabalhista, o Profut, saber dosar, e aí Vitor já deu uma contribuição muito grande nesse aspecto e vai dar ainda mais, saber dosar o pagamento dessa dívida de forma que a gente não fique sem dinheiro para o futebol, mas não deixe de ter responsabilidade e ir cada dia mais tendo uma dívida menor. O que a gente propõe aqui é algo a mais, é a nova fase da restauração de dívida. Aí eu vou dar um exemplo específico. A dívida trabalhista nossa. A gente tem aproximadamente 50 milhões de dívida trabalhista. Em torno de 18 a 19 no acordão, é aquela dívida que a gente paga aproximadamente 500, 600 mil por mês, e ela tem uma tendência, por exemplo, de ser paga em 36 meses, em 3 anos, e tem 30 milhões aproximadamente fora dessa dívida do acordão. O que, junto com os 19, somam aproximadamente 50 milhões. O que são esses 30 milhões? São processos trabalhistas que ainda não foram finalizados ou, pelo menos, feito acordo. Ainda estão tramitando. Ora, gente, 18, 19 milhões do acordão e 30 milhões de dívida trabalhista, ou de fora do acordão, dá mais ou menos 50 milhões de dívida trabalhista. Quem aqui tem militância, se tem advogado aqui que trabalha no Justiça do Trabalho, sabe que a dívida trabalhista é a mais cara que tem. Por quê? 1% de juros ao mês, mais TR, salvo engano. Mais TR. Isso dá 15% ao ano de dívida, de juros sobre dívida. Significa, gente, que se a gente tem uma dívida de 50 milhões, a gente paga mais ou menos 7 milhões e meio ao ano de dívida. Não é que a gente tire do bolso, mas aquilo vai se incorporando à dívida. Aquilo vai ampliando a nossa dívida. Gente, 15% ao ano, em uma taxa Selic que vai acabar o ano agora de 7%, é uma dívida caríssima. É uma dívida muito cara. Qual é a nossa proposta para o programa de reestruturação de dívida que chamamos de PRD? A gente vai buscar uma troca da dívida. O que é isso? Captar um novo recurso no mercado, vou dar aqui como exemplo, certo? Como exemplo, 30 milhões de reais, a um juros muito baixo, muito mais baixo do que os 15% ao ano, e a gente acredita que com 30 milhões na mão, a gente consegue quitar os 50 milhões da dívida trabalhista. Por quê? Porque entra também um desconto negocial. Tipo assim, te devo 1, pago 500 agora, quer? E aí a gente consegue ter um desconto negocial. Como é que a gente vai conseguir esses 500 ou esses 30 milhões, melhor dizendo? No mercado, a gente tem basicamente um problema de garantia, e nós temos como dar garantia por contratos que temos, por recebíveis que temos, mas na verdade é uma troca de dívida de 50 milhões
por uma taxa de juros de 15% ao ano, por uma dívida de 30%, por uma taxa de juros de 9% ou 10% ao ano, que é Selic mais a remuneração de quem está dando o empréstimo. Portanto, a gente tem um desconto negocial, porque na hora que a gente paga à vista, a gente abate a dívida, e temos um desconto financeiro, porque os juros do dinheiro captado agora é muito mais barato do que o juro do dinheiro da dívida trabalhista. A gente vai se livrar da dívida? Não, esses 30 milhões a gente vai ter que pagar. Vamos pagar como? Ao longo dos anos, planejado, com juros muito menor e com valor integral muito menor. Está na hora da gente dar um passo de reestruturação de dívida para captar isso no mercado. O momento macroeconômico é muito favorável a isso. Terceira entrega, consolidação de patrimônio. Vitor, fala um pouquinho sobre isso aí. Bom, mais uma vez, bom dia. Eu gosto muito da fase da dignidade, porque eu entrei lá no clube, como o Pedro falou, em 9 de setembro de 2013. E a situação era... Seu Rivas está ali sentado, sabe, né, seu Rivas? Era uma situação difícil. Primeira semana do clube, a gente teve que fazer vaquinha para comprar café e água. Isso não é brincadeira, não, isso é verdade. Eu pagava meu estacionamento para ir trabalhar lá na antiga sede do Mundo Plaza. Então, a situação era muito difícil. E você vê o clube hoje, num espaço de tempo tão curto, nesse patamar de reestruturação, de dar orgulho mesmo, porque... E de resgate de dignidade. Acho que não tem nenhuma palavra que defina melhor. Nós temos ali nosso amigo Cristiano Possídio, a quem eu deixo um abraço, que vem fazendo, juntamente aí com a equipe do jurídico interno, um grande trabalho. E Cristiano acompanha nosso débito trabalhista, um professor, um mestre com quem eu aprendo todo dia, né, Cris? E sabe exatamente as barbaridades que aconteciam no âmbito trabalhista e, enfim, em todas as questões jurídicas aí que perpassam o Esporte Clube Bahia hoje. Uma dessas questões jurídicas fundamentais, importantes para a gente, é justamente as questões relacionadas ao patrimônio do clube. Qual era o quadro que nós encontramos do patrimônio do clube em 2013? O Bahia tinha feito uma negociação absolutamente nebulosa envolvendo o centro de treinamento do Fazendão, o principal patrimônio, o principal ativo do clube, transferindo a propriedade desse patrimônio para a construtora OAS, e não tendo recebido a contrapartida então acordada, que era a cidade tricolor. Além disso, e aí foi objeto, inclusive, de uma ação judicial, que resultou no acordo que eu vou falar, agora que vocês já conhecem um pouco, o clube tinha assumido o pagamento de uma dívida ainda de 12 milhões de reais para a conclusão dessa transação do patrimônio, o que não tinha sido submetido à Assembleia Geral da época, tornando todo o processo absolutamente viciado e nulo, correto? E o nosso primeiro trabalho, e aí já na gestão de Schmidt, nós fizemos um primeiro acordo que, lamentavelmente, não pôde ser levado à frente por conta da recuperação judicial, que 3 meses depois a OAS ingressou. E na gestão de Marcelo e Pedro, nós travamos uma briga muito grande para conseguir recuperar esse patrimônio, com alguns elementos complicadores. Por exemplo, assim que a OAS recebeu o patrimônio, o Fazendão, transferido pelo Esporte Clube Bahia, pouco antes da intervenção, a OAS ofereceu em garantia o Fazendão e recebendo 20 milhões de reais de uma financeira. Então, nós tínhamos um elemento novo nesse processo para conseguir fazer a negociação, que era essa financeira. Como é que a gente ia conseguir, nesse tripé, solucionar o problema do clube, resolver com a OAS e com essa financeira, que não tinha nada a ver, né, com essa, num primeiro momento, não tinha nada a ver com essa confusão. E, com muito empenho, com muita criatividade, eu diria, nós conseguimos recuperar esse patrimônio. Estamos em fase final de recuperação. O Fazendão está agora em processo já de cartorial para resolver, ter a devolução da propriedade para o clube, e já temos o acordo homologado pela Justiça aqui da Bahia e autorizado pela Justiça lá de São Paulo, onde tramita a recuperação judicial da OAS. O Bahia vai ter não só a recuperação, como a ampliação e consolidação desse patrimônio. Patrimônio esse que vai ser fundamental para essa fase de inovação. Por quê? Porque nós vamos ter, além do Fazendão, que dá uma grande possibilidade para a gente fazer diversas coisas, e aí a criatividade e o mercado vão dizer até onde a gente vai poder chegar, né, Guilherme? A gente vai falar disso mais à frente. A cidade tricolor, quem já teve a oportunidade de conhecer, vai colocar o Bahia num patamar diferenciado. Eu, há 6 meses atrás, acompanhei uma delegação da CBF que veio visitar o patrimônio do clube, e eles conheceram toda a nossa estrutura, inclusive a cidade tricolor. E eles nos disseram, olha, vocês vão subir de patamar. Então, essa consolidação do patrimônio com
o que isso nos oferece é fundamental para essa fase de inovação, tanto no intuito de captar novos recursos, como no âmbito esportivo, para a gente oferecer aos nossos atletas, aos nossos funcionários, uma estrutura de primeira linha para que o Esporte Clube Bahia possa avançar ainda mais. Muito bem. Eu cito agora o número 4 do nosso projeto, que eu chamo de acupuntura de despesa. Lógico, acupuntura entre aspas, né? Pedro dá risada ali das minhas expressões. O que é acupuntura de despesa, gente? Quando a gente já fez um tratamento mais geral, um tratamento mais clássico, está na hora da acupuntura, que é o seguinte: não quer dizer que, apesar da extrema responsabilidade do Bahia nos últimos 3 anos na sua gestão financeira e, sobretudo, a gestão orçamentária, que não haja aí oportunidades em redução de despesa. Vamos ver agora, enfiando uma agulhinha na orelha, se o nervo da coluna não melhora integralmente ou se não dá um impacto substancial no corpo humano daquela pessoa que está em tratamento ainda. E aí eu uso a expressão acupuntura porque não é caso mais de cirurgia, é caso mesmo de tratamentos mais detalhados e mais cuidadosos. E aqui, aproveitando, inclusive, um termo que está no plano de gestão da Revolução Tricolor, que chama Orçamento Base Zero, que é para dizermos o seguinte: cada vez que começamos um novo ciclo, uma nova fase de uma gestão, mesmo que seja uma gestão de continuidade, é preciso compreender, será que não tem despesas aí que seriam evitáveis, que não seriam necessárias? Será que o que nós pagamos aos nossos funcionários está no nível de mercado, está abaixo ou está acima, eventualmente? Será que a gente não pode começar do zero uma promoção, um planejamento de despesas a partir de agora? Portanto, o orçamento base zero, expressão aqui que a gente trouxe para o plano de gestão único, trazido inclusive do plano de gestão da Revolução Tricolor, está aqui dentro do que nós chamamos de acupuntura de despesa. E no detalhe, se a gente conseguir, no nosso plano de despesas hoje, anual de aproximadamente 100 milhões, conseguir reduzir 3% ou 4%, se imagine aí, vamos imaginar, se a gente reduzir 3% de despesas gerais, ou 4% de despesas gerais, a gente aumenta em quase 10% a folha do futebol. Só para dar um parâmetro de como a acupuntura pode ser importante. Ok? Uma quinta coisa importante no nosso plano é a desautomatização de receitas. Também uma expressão que eu fui chupar, digamos assim, de outras experiências que tive, mas é porque nós estamos, apesar de não termos uma receita grande, há receitas nossas que estão ligadas no piloto automático, estão automatizadas. A gente vai recebendo, sem um grande esforço para ampliá-las. E, para mim, o caso clássico da desautomatização de receitas que precisaríamos promover é o caso do Time Mania. Alguém aqui sabe quanto nós arrecadamos por ano do Time Mania? Vamos chutar um número aqui. 3 milhões, 1 milhão, 2 milhões e 400 por ano é o que nós arrecadamos do Time Mania. Ora, quantas vezes alguém já foi abordado por alguém do clube, pela nossa estratégia de marketing, para dizer assim: jogue no Time Mania que você ajuda o Bahia? Nunca fizemos isso. É uma receita que está automatizada dentro do clube. A gente fica todo final de mês esperando pingar na nossa conta, mas não faz nada para aumentar essa receita. Ora, ela sem a gente fazer nada já dá 2.400 por ano para o Bahia. Se a gente desautomatiza essa receita, como, por exemplo, primeiro, mostrando ao torcedor que jogando no Time Mania, a gente ajuda a arrecadação do clube. Segundo, facilitando o jogo. A gente pode jogar no Time Mania pelo site da Caixa Econômica. Pelo aplicativo da Caixa, inclusive, é possível jogar no Time Mania. Por que não fazer um atalho no aplicativo que vamos fazer lá na frente, vamos mostrar isso, para também o torcedor jogar pelo Time Mania, jogar no Time Mania pelo aplicativo do Bahia, fazer o seguinte: jogue hoje no Time Mania, último dia. Nós temos que mandar mensagem para o torcedor, dizendo: é o último dia da semana para jogar no Time Mania. E aposte lá e bote que você é torcedor do Bahia. Ora, isso é só um exemplo da desautomatização de receitas. A gente vai falar muito de receita lá na frente, mas tem coisas que já dá para promover um impacto imediato, sem precisar necessariamente de grande criatividade. Não estou falando de produto novo, não estou falando de nada disso. Estou apenas falando de desautomatizar a receita.